Olá, meu caro aluno do terceiro ano do ensino médio, da mediação tecnológica, aqui é o professor Almeida, e hoje nós teremos mais uma aula de química orgânica, hein? É a aula 20.1, que corresponde à unidade 2, tá certo? Então, olha só que bacana, vamos ver, porque esse tema, ele é muito curioso. E vale aqui as informações que nós abordaremos, que vou abordar para vocês. Vamos lá, então, na tela? Veja aí, por favor. Olha aí. Hoje nós vamos falar a química dos fármacos e das drogas. Então, tem tudo a ver com os conhecimentos de química orgânica, né, meus caros alunos, que vocês estão aprendendo. Entre esses fármacos, nós vamos conhecer a aspirina, vamos conhecer o que são antibióticos, os anabolizantes, as anfetaminas, os antidepressivos e as drogas sintéticas, tá bom? Então, muito importante você ficar ligado, porque o tema desta aula é de grande curiosidade, de grande importância para o seu aprendizado, beleza? Vamos lá então, olha. As habilidades para esta aula trata-se de compreender a química dos medicamentos e seus efeitos fisiológicos, caso ingeridos inadequadamente. E a outra habilidade é compreender a química das drogas e os seus efeitos no organismo, tá bom? Vamos lá, então? Fica ligado aí, porque, veja só, aqui é uma atividade para interagir, né? Você com os colegas e tal. E aí vem a pergunta: o que são drogas, hein? O que significa droga, né? Depois, todo medicamento é considerado uma droga? Isso é a curiosidade da maioria das pessoas, né? E principalmente, com certeza, de você, né, meu caro aluno? Tá certo? Então vamos tirar as suas dúvidas sobre drogas, sobre medicamentos, sobre fármacos. E vamos lá, então? Olha só. Primeiro, nós temos que entender os conceitos, né? E um dos conceitos muito importantes, nós vamos aprender que seja o que significa droga, hein? Então, droga é matéria-prima, quer dizer, uma substância que pode ser de origem mineral, pode ser de origem vegetal ou mesmo origem animal, desde que contenha um ou mais fármacos, né? Mas, professor, agora, o que significa fármacos? Aí vem. Fármaco vem da palavra grega, olha cá, fármaco. Por quê? Porque o fármaco, ele pode ser definido como sendo uma substância química que interage com a parte do organismo, com a parte do corpo, a fim de alterar um processo fisiológico ou bioquímico existente. Então, quando você tem um medicamento, você tem o nome do medicamento, tá certo? Então, aqui só para explanar, né? Só para um pouco esclarecer essa curiosidade, meu caro aluno. Você tem um medicamento. E aí o médico passa o medicamento e tal. Você comprar o medicamento na farmácia, aquele medicamento, no geral, é como se fosse a droga. E você vai olhar na bula que ele tem vários componentes, várias substâncias fazendo parte da composição daquele medicamento. Aqueles ativos que nós chamamos, componentes ativos de medicamento, são os fármacos. Tá joia?
Então, o medicamento, você lembra que antigamente as farmácias eram chamadas de drogaria, porque vendem medicamentos. E aí, depois, adaptou-se para o nome farmácia, em homenagem a fármacos. Drogaria referia-se ao medicamento como um todo. E agora a farmácia é em homenagem aos fármacos, quer dizer, aos componentes que constituem aquele medicamento ou aquela droga. Porque quando a gente fala droga, aí já vem logo aquela ideia, aquele sentimento negativo, aquela ideia negativa, né? Mas o medicamento não deixa de ser uma droga. Vamos lá então? Olha só. E aí, conforme eu mostrei para vocês, fármaco pode ser definido como uma substância química que interage com uma parte do corpo a fim de alterar o processo fisiológico ou bioquímico nele existente. Vamos verificar alguns exemplos? Vamos lá, então, olha só. O etanol, comercialmente conhecido como álcool etílico, tá bom? Trata-se o quê? Vamos lá. Droga ou fármaco, né? Então, é farmacologicamente usado como antisséptico, né? Limpeza, higienização e tal. Como desinfetante também, na concentração aí de álcool 70, ele é um desinfetante. Ele é um antisséptico quando limpa, tipo a 92, que a concentração dele ok. Então, 92%, ele tem 90, cada 100 ml, 92 ml de álcool, 8 de água. Então, mas ele evapora rápido. Quando nós temos o álcool a 70%, 30% de água, ele demora mais para evaporar, e com isso ele atua mais no ambiente, naquele meio, fazendo a desinfecção. E ele também, o veículo, solvente para fármaco, o que é isso? Ele é utilizado para preparar várias substâncias, ou seja, solubilizar várias substâncias. E nós sabemos que o álcool também ele é utilizado na fabricação de bebidas alcoólicas e também como combustível em automotores, né? Seja motos, seja veículos, seja carros, enfim. Outro exemplo, que é muito curioso, é o que se chama maconha, né? Olha aí, maconha, que nada mais é do que a cannabis sativa. É uma droga? Sim, é uma droga. E que, na sua composição, ele tem os seguintes fármacos. Quais são os fármacos que tem a cannabis sativa? O tetrahidrocannabinol é o popularmente THC. É o componente que existe em maior quantidade e maior porcentagem na cannabis sativa, tá bom? Todos eles aí são chamados metabólitos secundários, que nós chamamos de... são os fármacos da cannabis sativa. E eles são os terpenos, tá certo? Entre eles existe o limoneno, o canabidiol, CBD, e o canabinol, CBN. Então, os 4 fármacos, 4 componentes, constituem a composição da cannabis sativa. Lembrando que o THC, ele é o que está em maior quantidade, e é exatamente ele que faz com que no organismo ele gere um processo de apoptose, quer dizer, ele mata as células nervosas. E quando você vê alguém que consome a cannabis sativa, você pode olhar que ele é tranquilo. Por quê? O sistema nervoso dele, as células nervosas vão sendo eliminadas. Tá bom? E na sequência, entenda, por gentileza, como funciona a droga, ou seja, os fármacos no organismo. Você já imaginou o modelo de uma chave fechadura? Não tem essas reentrâncias, essas saliências? Tem. Então, as substâncias que são ativas, elas são como as chaves específicas que interagem com as macromoléculas, com as moléculas maiores,
que nós chamamos de bioreceptor, receptor do organismo, e elas atuam, então, como uma fechadura. Existe uma engrenagem, como se fosse uma engrenagem, né? Na recepção, atuando junto os encaixes, digamos, nas macromoléculas, que são bioreceptores. Todo medicamento, né, ou droga, ele tem um princípio ativo, que é a principal substância da sua fórmula responsável pelo seu efeito terapêutico, tá bom? Então, é por isso que você toma medicamento, para garantir o quê? Para ter um efeito terapêutico, né? E, digamos assim, solucionar aquele incômodo, aquela doença. O medicamento, geralmente, quando ele é genérico, ele tem o mesmo princípio ativo e a mesma dose do medicamento em referência. Quando eu falo medicamento em referência, seria o medicamento original, o medicamento verdadeiro, mas o genérico, ele também tem o mesmo princípio do ponto de vista de fármacos. Ou seja, a composição é a mesma. No entanto, qual a diferença de um medicamento de referência para um medicamento genérico? O medicamento de referência, eles são conhecidos como os medicamentos de marca por apresentarem marca comercial bem conhecida. E são aqueles que possuem eficácia e segurança cientificamente comprovadas, incluindo o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que nós sabemos que se trata da Anvisa. Então, isso aqui são as referências, né? Então, ele tem todas as informações necessárias para garantir, digamos, o seu efeito terapêutico. Com relação ao medicamento genérico, aí sim, é muito comum você chegar na farmácia e o atendente ele fala assim, ó, você quer um genérico? Funciona do mesmo jeito, tal. Mas o que são medicamentos genéricos? São medicamentos que apresentam um princípio ativo idêntico ao medicamento de referência. Porém, lá na embalagem dos genéricos, existe uma tarja amarela contendo a letra G. E aí você já sabe que se trata de genérico. Além da letra G, tem também uma inscrição dizendo medicamento genérico. Como esse tipo de medicamento não tem marca, vamos dizer, como fosse o medicamento de referência, então isso é com que o consumidor lê na embalagem é o princípio ativo do medicamento e não o nome do medicamento. Então, genérico. Então, você vai ler o quê? Os fármacos, componente ativo que atua no tratamento terapêutico. Lá o medicamento de referência, ele tem a marca do medicamento, tá bom? Então, por isso que coloca a tarja com a letra G, para falar que se trata de um medicamento genérico. Olha aqui, então. Laboratório. Aí nós temos aqui, ó. Esse aqui é o de referência, onde existe a marca do medicamento. E o genérico, está aqui, ó. Genérico, medicamento genérico, mas o nome apresenta da substância que atua, tá bom? Com o princípio ativo daquele medicamento no tratamento terapêutico que você realiza. Beleza? Então, não confundir medicamento em referência como medicamento genérico. Ambos funcionam, sim. Apenas é com relação de notação comercial. Quando vamos classificar as drogas, classificar é porque existem vários tipos de drogas. Aí, a necessidade de fazer com que você saiba a diferença através da classificação. Aí nós temos as drogas depressoras. Droga depressora, você já viu falar, né? Então, você já viu falar sobre quando o cidadão entra em depressão? Então, olha só. Drogas depressoras são aquelas
que diminuem o nível de atividade no cérebro, deixando o organismo mais lento, né? Como se fosse diminuindo a velocidade de raciocínio, coisa desse tipo. Então, essas drogas são drogas depressoras e, como exemplo, nós temos aqui, ó. Você já observou que quem bebe, quem toma bebida alcoólica, você não tem o mesmo desempenho que você tem quando você está sóbrio? Não tem, né? Por isso que não é certo você, quando vai dirigir, você beber, porque o álcool vai deixando você um pouco depressivo, né? Ele também atua como sedativos, como inalantes e solventes. Então, quando você bebe o álcool, vamos dizer assim, as depressoras, as substâncias depressoras, então ela trata de ser soníferos, dá sono, né? E também, vamos dizer assim, a morfina e os anestésicos em gerais. Então, quando você toma uma anestesia, então você esquece dos seus, digamos, os órgãos dos sentidos, né? Você fica relaxado, digamos assim. Então, essas substâncias, essas drogas, são as denominadas drogas classificadas como depressora. Beleza? Existem também as drogas que são perturbadoras. Então, nós vimos as depressoras, aquelas como sedativo, como álcool, como a morfina, né? Que inibe as dores, etc. e tal. Agora, as perturbadoras são aquelas drogas cujos efeitos são relativos à distorção das atividades cerebrais. Então, ela deixa sua mente perturbada. Você pensa coisas que não deveria pensar. Então, aí, por quê? Porque você está ingerindo substâncias que caracterizam drogas perturbadoras. Exemplo, olha aí. Nós temos, no caso, o conhecimento, a cannabis sativa, né? Que é conhecida como a maconha, marijuana, coisa desse tipo, né? Tem também a droga, a LSD. Existe também a heroína, o êxtase, entre outras. Então, essas drogas, elas deixam a mente perturbada. Então, você fica confundindo, digamos, o seu comportamento, ele fica fora de si, você fica alterado, não é verdade? Sabendo-se que existem as drogas depressoras, as perturbadoras, no entanto, existem aquelas drogas que atuam como estimulantes. E como estimulantes, nós vimos que é o seguinte, que elas são estimulantes por quê? Porque elas produzem aumento da atividade cerebral, diminuindo a fadiga e aumentando a percepção, ficando os demais sentidos ativados. Então, vamos dizer assim, você já ouviu falar que alguns motoristas que trabalham em longas distâncias, de veículos levando carga, trazendo carga, então ele tem prazo, eles têm meta para chegar no destino, e aí eles, para não dormirem, digamos, parte da noite, então ele usa os estimulantes. Ou ainda, meu caro aluno, você já viu, olha, tudo isso gera mudança de comportamento, tá bom? Gera normalidade do comportamento. Tanto as depressoras, como as perturbadoras, como as estimulantes. Então, alguém já deve ter visto assim, ó. Estamos numa semana de prova. Então, eu vou tomar um estimulante para não me dar sono, para poder eu ter mais tempo para fazer isso. E os casos mais corriqueiros, mais comuns, é conforme eu falei, os caminhoneiros. Eles, por exemplo, eles fazem viagens longas de 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros e ele é funcionário da empresa
e o patrão diz que ele tem que entregar aquela mercadoria em tal tempo. E aí, sendo assim, o que eles fazem? Eles tomam estimulantes para não dar sono, isto é, ele aproveitar o tempo que ele está totalmente ativo e cair na estrada. Beleza? Voltando lá então, olha só. Os estimulantes produzem aumento da atividade cerebral, diminui a fadiga, aumenta a percepção, ficando os demais sentidos ativados. Entre as drogas estimulantes, olha aí, a cocaína, a nicotina presente no cigarro. Então, aqueles que fumam, geralmente, ele é como se eles ficassem mais estimulados. Tem o crack e tem a cafeína, que é a componente principal do café, além da anfetamina. Então, eu falei aqui, ó, com relação ao fumo, né, ao nicotina do cigarro, e você tem a cafeína do café. Por isso, é muito comum quem toma café, às vezes vai fumar um cigarro logo em seguida. E aí você está acumulando no organismo substâncias que são drogas classificadas como estimulantes. Ok? Então, aqui só falando para vocês das drogas depressoras, perturbadoras, estimulantes. E aí, todas essas substâncias, você conhece a sua composição através da química orgânica. Vamos ver aqui a ação de algumas drogas. Olha aí, o medicamento, que é uma droga, nós temos aqui a aspirina, né? Aspirinas são vendidas em farmácia, então é a droga mais utilizada do mundo. Ela é indicada para o tratamento de muitas doenças, incluindo as doenças cardíacas. Após a utilização prolongada da aspirina, elas podem trazer efeitos colaterais, como dores no estômago, como úlcera e etc. E aqui você tem a estrutura molecular de uma aspirina. Então, está lembrado aqui, ó, o ácido acetil salicílico, ele é o princípio ativo, é o fármaco principal da aspirina. E na estrutura molecular da aspirina, nós temos o quê? Ó? Nós temos, olha aí, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos e nós temos o grupo funcional de quem? Dos ésteres. Então, só para você ver como é importante a química orgânica no aprendizado para conhecer a estrutura molecular de alguns medicamentos, né, que nós chamamos de droga. Quanto aos antibióticos, os antibióticos, olha só, eles são compostos naturais ou sintéticos capazes de inibir o crescimento ou causar a morte de fungos ou bactérias, que eles foram descobertos efetivamente quando? 1932, através dos pesquisadores. Então, eles descobriram os antibióticos, tá bom? Eles podem ser de origem natural, pode ser fabricados em laboratórios sintéticos, né? Mas o objetivo é inibir o crescimento e causar a morte de bactérias e fungos que atuam nos organismos dos seres vivos, tá bom? Para isso, vejamos aqui a estrutura de um antibiótico conhecido como Prontosil. E aí você está vendo aqui na estrutura do Prontosil, tá bom? Aqui nós temos aminas, sulfurados, que tem enxofre, enfim. O Prontosil é uma substância que revolucionou a descoberta dos antibióticos. Daí, outros antibióticos surgiram, como, por exemplo, a penicilina, né? Penicilina é um antibiótico muito potente, né? Utilizado na medicina. E a penicilina foi um antibiótico que salvou a vida de milhares de soldados no tempo da Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Então, aqui você olhando a estrutura da penicilina, olha aqui, você tem ácido carboxílico, não é isso? Aqui você tem amidas, você tem, enfim, cetonas, estrutura mista, cuja molécula apresenta várias funções diferentes, né? Como, olha só, amida,
amida, nós temos outras funções. Hoje a penicilina, hoje os antibióticos, hoje são conhecidos mais de 1.000 antibióticos, sendo alguns produzidos lá na escala comercialmente. Quer dizer, a indústria cresceu, a indústria farmacêutica, e consegue colocar no mercado grande quantidade dessas substâncias, né? Para atender a demanda, para atender a área médica, digamos assim, no combate a várias doenças. Porque a penicilina ela atua como um antibiótico de alta potência. Agora, com relação, nós vimos a droga depressoras no início, né? Mas agora precisamos saber o que são antidepressivos, né? Antidepressivos. Antidepressivos são aqueles que combatem a depressão. Enquanto tem medicamentos ou drogas que atuam como gerando depressão, existem medicamentos que atuam como antidepressivos. E entre eles, o cloridato de fluoxetina. É uma das drogas prescritas para o tratamento de quando você está em depressão. Então, olha aqui a fluoxetina. Nós temos aí estruturas aromáticas que tem benzeno, mas nós temos estrutura de cadeia beta, inclusive o éter. Nós temos aí alguns grupos funcionais diferentes que estão inseridos dentro do mesmo composto. Olha aqui, amina, etc. Tá joia? Geralmente a molécula é grande dentro da estrutura da molécula e representa grupos funcionais de outras funções orgânicas, né? A fluoxetina, né, o cloridato de fluoxetina, esse medicamento, como é que ele atua? Ele atua inibindo a recaptura da serotonina. Serotonina, substância química responsável por promover a sensação de bem-estar e de bom humor no indivíduo. Por isso, atuando como antidepressiva. Geralmente, quando a pessoa está depressiva, a pessoa está triste, cabisbaixo e tal. E nesse caso, então aí o indivíduo tomando fluoxetina, claro que ele vai se estimular, não é isso? Todo medicamento, toda droga, por isso que os medicamentos devem ter prescrição médica, que o médico sabe exatamente os prós e os contras, para que serve, quais são os efeitos colaterais, enfim. No entanto, vamos conhecer aqui os perigos de automedicação. Você chegar e se medicar por conta própria. O problema de você se medicar por conta própria é que medicamentos alteram as funções do organismo e devem ser usados com cuidado e principalmente sobre a orientação médica. Sendo assim, o uso de remédios de maneira incorreta ou irracional, quer dizer, sem o controle do médico, aleatoriamente, pode lhe trazer sérios problemas como alergias, reações alérgicas, você se tornar dependente até a morte. Quer dizer, se você não tomar aquele medicamento, você vai ter problemas, consequências desagradáveis e pode chegar até a morte, né? Pode ainda também correr o agravamento de uma doença, uma vez que a utilização inadequada pode esconder determinados sintomas. Então, ele mascara alguns efeitos na doença e você pensar que está bom e você não tá bom. Então, veja aí a gravura de alguns medicamentos, né, de algumas cápsulas que tem disponíveis, né, para você tomar. Então, para isso, é muito importante você ter cuidado e não fazer automedicação. Com relação às anfetaminas, que nós falamos sobre a droga, né? Sabemos que na década de 1940 e 1950 existia a benzidrina, que foi muito utilizada com a finalidade de combater a congestão nasal, quer dizer, entupimento de nariz. E isso
que diminuía a fadiga física e psíquica, continha o sono, aumentava a capacidade de estudo e melhorava o aprendizado, né? E reduzia o apetite. Então, você olha aí a benzidrina, a estrutura, né? É o anel benzeno e a ele uma amina, né? Uma amina primária aqui, o NH2. Então, essas substâncias, elas atuam como droga, como medicamento, mas que nós temos que ter muito cuidado como utilizá-la. Os anabolizantes. O que são os anabolizantes? Olha aí. Os anabolizantes, nós falamos de esteroides anabólicos. Olha só, esteroides. Essa palavra de esteroides, olha só, geralmente anabólicos e androgênicos, o EAA, também conhecido como anabolizantes, né? Eles são derivados de hormônios sexuais, geralmente do hormônio masculino, que é o testosterona. Eles têm propriedades que favorecem o aumento da massa molecular e desenvolvem características masculinas, que os hormônios, né? Então, aqui, nós temos aqui o testosterona, são esteroides, tá certo? Geralmente, eles são lipídios. Olha aí a palavra esteroides. Geralmente tem estrutura de ésteres, né? Então, os anabolizantes, o que acontece? Os anabolizantes, eles são derivados desses hormônios. E quando se toma anabolizante, então você vai aumentar, digamos assim, olha, a massa muscular, digamos, numa expressão popular, você vai ficar bombadão, como se você tivesse acumulando energia dentro de você. E sabemos que isso não é muito importante para o organismo. Para isso, devem ter as orientações médicas, saber se você pode ou não pode utilizar aquele anabolizante. Então, veja a estrutura molecular, tá bom, do hormônio. Os efeitos indesejáveis dos esteroides. Olha aí. Primeiro, se você toma esses esteroides anabolizantes, olha a consequência. Provoca em você uma queda de cabelo. Pode você provocar um aumento dos seios. Pode também gerar problemas cardíacos. Tumores malignos no fígado, impotência sexual, pelos na cara, o seu rosto vai ficar com pelo, os problemas cardíacos que já mencionamos, e, enfim, a infertilidade. Então, esses, você pode tomar um anabolizante para apresentar um corpão, né? Aquele tal, mas lembrando que as consequências são as mais variadas possíveis. Então, sem orientação médica, evite utilizar. Então, nós estamos aqui falando das drogas, dos fármacos, né? Que para o seu melhor entendimento, se faz necessário conhecer também a química orgânica, né? Através da química orgânica. Drogas sintéticas. O que são drogas sintéticas? São aquelas drogas que são fabricadas, né? Não são drogas naturais. E entre as drogas sintéticas, entre as drogas que são produzidas, nós temos aqui, ó, LSD 25. O que significa mesmo LSD 25? É a dietilamina do ácido ligésico. Olha aí, LSD. Voltando do D, dietilamina, do ácido ligésico, LS 25. É a mais potente droga sintética alucinógena, né?
ela deixa você doidão. Né? É uma droga que causa descontrole, causa-lhe alucinações repentinas e alterações de afetividade. Quer dizer, você se torna um cara agressivo, né? Alterações na afetividade. Portanto, LSD-25 nada mais é do que a dietilamina do ácido ligérgico. Portanto, aqui nós temos aminas na estrutura, ácido e ácidos carboxílicos, além de alguns ciclanos e etc., benzeno e outras funções orgânicas dentro da estrutura molecular. Êxtase, o MDMA, é o composto derivado da metanfetamina, que é uma droga alucinógena também, que modifica a função cerebral e causa um estado de perturbação, ou seja, de confusão mental, causando delírios, etc. e tal. Então, aqui está a estrutura molecular. Nós temos função éter, aminas e etc. Então, êxtase ou 3,4-metileno dioximetanfetamina, daí a sigla MDMA. Está vendo como o nome é extenso, nome grande? Muito bem. Com relação à maconha, a cannabis sativa, quais são os efeitos dela no organismo? E nós vimos que o maior componente da cannabis sativa é o tetrahidrocannabinol, ou THC. É o princípio ativo responsável pelos efeitos da maconha e sua quantidade na planta depende de fatores como solo, clima, estação do ano e etc. Então, não é toda região que você tem a cannabis sativa com um grande teor de THC. Precisa também desse lado, clima, etc. Porque o THC é uma droga alucinógena, ela não diminui nem aumenta a atividade cerebral, mas ela modifica. Ela inibe a percepção de tempo e espaço, causa delírios e alucinações. Interfere na capacidade de aprendizagem e de memorização. Por quê? Porque eles atuam nas células nervosas, causando o que nós chamamos de apoptose, tá bom? Isso aí, artigos científicos mostram muito bem isso aqui. Então, aqui está o nome oficial da IUPAC, né? Do tetrahidrocannabinol, THC. Então, veja a estrutura dele. E esse aqui é a nomenclatura oficial do tetrahidrocannabinol, onde, olha aí, nós temos aqui, ó, cadeia aberta, cadeia fechada, nós temos éter, nós temos fenol na sua composição, entre outros e tal, né? Temos aqui ainda outras drogas, olha, a estrutura da cafeína, a estrutura da nicotina, né? Que vocês viram, cafeína no café, nicotina no cigarro, entre outros. E quando você fuma, olha só, fica bem ligado, hein? Você inala cerca de 4.000 substâncias químicas diferentes. Cetona, naftalamina, metanol, pireno, nitrosamina, naftaleno, cádmio, monóxido de carbono, benzopireno, cloreto de vinil, toluidina, cianureto, amônia, uretano, arsênico, dibenzacridino, fenol, butano, polônio, DDT. Bom, sabendo que todas essas substâncias é o suficiente para deixá-lo muito doente, ok? Então, daí, meu caro aluno, essa aula de hoje, ela foi direcionada para você, através dos conhecimentos de química orgânica, das funções orgânicas, que nós já estudamos, como se comporta as drogas, né? Com relação ao medicamento, o medicamento é como se fosse uma droga. Claro, tem os seus lados positivos, mas tem que ser sob prescrição médica. E os fármacos são aquelas substâncias que constituem o medicamento. Valeu assim? Ok, meu caro aluno. Então, se você compreendeu aí a minha exposição, né, com relação a esse tema muito importante, fique ligado aí que já voltarei para uma revisão e, consequentemente, a sua atividade de sala, tá ok? Espero você já.